Esse podcast tem o patrocínio da The Boys Stories, onde estilo é presença. Desde 2017, vestindo homens que sabem o valor de se apresentar bem. Peças com qualidade, com caimento perfeito e que te geram autoridade. Do casual ao social, a The Boys tem a peça ideal para você. Vista-se como protagonista, vista-se de The Boys Story. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com o Corretor. Hoje eu recebo na mesa um peso pesado do mercado imobiliário. Ele que não entende só de vender imóveis, ele também entende de vender em escala industrial. É isso mesmo. Com passagem já por Distrito Federal, por Goiás, e hoje ele dirige o comercial de uma gigante nacional que é a Direcional. 17 anos de estrada, não é isso? Bem-vindo, Giovanni. Com essa cara de bebê aqui, peso pesado não, cara. Eu tô tomando Monjaro, perdi quase 20 quilos, vem dizer que é peso pesado, cara, porque, para com isso. Mano, o VGV desse cara, só pra vocês terem noção, no currículo dele, 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais, com mais de 15 mil famílias atendidas. Isso não é peso pesado esse número. Demais. Não, né? É pra ficar lá em cima, ficar grandão. Meu amigo, eu tenho um monte de pergunta aqui que eu rabisquei para te passar, para a gente ter um papo bem interessante, para a gente agregar mais ainda para a nossa audiência, mas eu não posso deixar de começar pelo começo, pelo início, né? Redundante isso, né? Como é que começou essa história, Giovanni? Tava conversando aqui no Alto, tu veio de Benjamin Constant, mano. Fabiano, vim de longe, quase 1.600 quilômetros daqui de Manaus, certo. Lá na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. Cara, foi lá que comecei minha jornada, com 13 anos, como quase todo mundo do interior, né? A gente vem para a capital para estudar, fazer faculdade e retornar até a nossa cidade para tocar nossas vidas. E foi assim que em 2003 eu vim para Manaus, já com 14 anos. 2002 eu vim para cá para ver escola, coisa toda e tal. E no ano seguinte vim para começar já da 8ª série e aí seguir a vida. Em 2006, finalizando o 3º ano, houve uma fatalidade, meu pai foi assassinado, e aí na véspera do Dia dos Pais. Poxa vida. E, cara, a gente estava falando sobre isso, de como que a vida nos molda, né? Sim. E aí, a partir daquele momento, cara, de verdade, assim, eu não podia ver um feriado prolongado. Quando não prolongava, a gente prolongava, né? E dava um pulo e voltava para a cidade. E naquele momento, cara, assim, me desgostou o retorno até minha cidade, entendeu? A lembrança era totalmente negativa. Totalmente pesado, sabe? E aí, a gente que vive esse tipo de trauma é complicado. Pô, eu tenho 2 irmãos que são filho dele também. Cara, meu irmão tinha acabado de completar, o mais novo, 2 anos, o outro estava com 8 anos. Então, é o mais velho, no caso. Sim, e aí são 2 que, infelizmente, não tiveram o convívio, a criação com o pai, e aí é complicado, sabe? E aí eu fui ficando. E aí, na época, eu tinha acabado de prestar vestibular para fazer arquitetura, era uma coisa que eu gostava muito. E a gente vai falar aqui sobre as tuas várias o meu TDAH aqui, né? Que de fato não é brincadeira, de fato... É um fato, É né? um fato, né? É diagnosticado. E isso mudou também minha vida de sair abrindo, sabe? Igual a janela do Windows, sabe? Assim, blá, 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 blá. E aí foi fazendo um tanto de coisa. E aí, na época, meu padrasto, que é um paidrasto, na verdade, sentou comigo e minha mãe e falou, olha, a gente vai tocar a vida, o que você quer mesmo? Você quer continuar a arquitetura, quer ver um outro caminho e tal? E aí eles deram a opção para fazer engenharia. Cara, vou te falar, é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje, trabalhei muito em obra, trabalhei numa empresa de pintura e limpeza pós-obra também, no meio do caminho dos estágios. E começou a trabalhar com que idade, Giovanni? Cara, trabalhar de fato, eu posso te falar com 12 anos, cara. Certo. Porque aí já ajudava meu pai ali, de fato, ele tinha supermercado e assim, era um supermercado tipo DB, né? Com várias coisinhas. Sim, tem padaria, que tem açougue, padaria, loja de roupa, distribuidor e tudo. Então, naquele momento ali a gente já trabalhava de fato ali ajudando, né? E, cara, aqui em Manaus já a partir do 2º período de faculdade, já tive a oportunidade de entrar numa construtora daqui, e aí já comecei a trabalhar em obra mesmo, e vou te falar, essa não rotina de obra, isso me encantou muito. Mas tu começou a trabalhar em construtora como engenheiro? Como estagiário de engenharia. Na área de engenharia, certo. E aí meus primeiros trabalhos em Manaus, de fato, foi assim. E aí depois do 4º, 5º período,
Eu saí de um estágio e aí aquele papo... É engraçado que o corretor ele é parecido com o papo do cara que vem te vender o marketing multinível. Sim. Aquele cara lá da Rinode já chega assim... Chega cara, um mistério. Eu tinha saído de um estágio, tinha passado 1 ano e 4 meses numa concreteira, e aí eu saí de manhã, e aí a parte da tarde, a minha tia ligou, olha, vai ter um churrasco aqui em casa, vem pra cá e tal. Aí um primo meu falou, bicho, descobri a fonte, meu irmão, agora a gente vai ficar rico. O que foi? Vamos ser corretor, bicho. Cara, é muito bom e tal, e aquela coisa toda. Outro dia até troquei ideia com ele, né? Eu falei, cara... Ele ainda tá no mercado? Não tá oficialmente. Volta e meia pinta alguma coisa e tal. Como ele diz, coisa. olha, meu Crédito ainda tá ativo, volta e meia ainda faço alguma coisa. É corretor. Eu digo, é corretor. A gente não deixa de ser nunca, né? Eu falei, culpa tua, já vou fazer 20 anos nessa profissão. E aí, cara, me chamou e aí eu fui, engraçado, sem ter muita orientação no mercado, fui só no que ele me mostrou. E aí eu fui vender lote na entrada da Frederico Baird. Cara, o Marina Rio Belo, sim, o Reserva do Parque, Reserva das Flores. Reserva do Parque foi o primeiro produto que eu vendi, tinha acho que 20 e poucos dias de corretagem. A gente ficava numa tendinha lá, era só um ramal, né? Ainda não era asfaltado. Não tinha... A gente já começa a contar aquela história de corretor antigo. Lembra daquela época que não tinha barro e tal? Nessa época, né? Mas eu já conheço muita gente. Eu imagino, né? Até hoje ainda faz isso para lote, né? Sim, e aí, cara, quando tava com um mês e pouquinho, quando tava fazendo o curso, ficava no Hotel Líder, a gente ia todo sábado, o Paulinho, do presidente do CRES, me deu aula lá na época, ele era vice-presidente na época. E aí a gente tinha aula todo sábado e aí o Marcelo Kizen, na época... Que tem uma imobiliária também, que também tem imobiliária, que sim, advogado, né? Advogado, se eu não me engano, hoje ele está como vice-presidente do conselho. Foi lá e fez o convite para ir para lá. Aí, cara, tu imagina, tu tá trabalhando um mês inteiro no sol quente, pegando poeira na cara, o cacete. Cara, eu morava no Coroado, era 3 ônibus para ir lá para a Avenida do Turismo, cara. Não era fácil, sim, não tinha carro, tá, enfim... E, cara, a gente trabalhava todo alinhado, né? Terno e gravata ali, porra, aí pegando solzão na cara o dia todo. Clima gostoso. Vender lote de luxo sem estar apropriado, sim, não tem como, sim, né? Era a regra. E aí o Marcelo veio, fez uma proposta, tinha uma estrutura boa e tal, de cara, vou mudar. E aí no início lá foi muito de terceiros, cara, acho que a Kizen foi uma escola muito grande. E aí, na época, fez uma fusão com a CIA, Corretores Integrados da Alphaville, eu brinco, né? Que eu de cara já trabalhei na CIA, me respeito. E aí foi quando começou a trabalhar imóvel na planta. E a gente já tinha uma imobiliária gigantesca aqui em Manaus operando, que era global, Brasil Brooks, né? Na época já tinha feito a venda para Brasil Brooks, que era a maior da América Latina. Uhum. Eu falei, cara, uma imobiliária com 500 corretores, uma loucura e tal. E assim, tinha sabe, uma energia e um volume de venda que, assim, cara, eu vou... Todo mundo que fala de lá tem essa mesma característica, vou essa lembrança aí. E aí, cara, você chegar num salão, aquela energia, coisa toda, eu acho que foram etapas, a gente não pode deletar nada, sabe? Sim. Todo mundo que vem aqui construiu um pouquinho do que o Giovanni é hoje, sabe? E aí a Brasil Brooks foi um boom, e na época, quando ela deixou de existir, a minha gerente na época pegou e falou, vou abrir uma imobiliária, vamos embora, vai ser uma imobiliária pequena, estilo boutique, só que a gente vai focar em alto padrão. Beleza. Fui com ela nessa jornada, a gente trabalhou bastante tempo junto, acho que foram quase 6 anos. E olha só um dado engraçado. A gente era proibido de vender, ofertar, fazer qualquer tipo de negociação abaixo de 200 mil. E hoje eu sobrevivo em escala com imóvel de 200 mil. Vida, né? Que loucura. Não, eu tô vendo aqui, nesse pouco tempo que tu começou, tu já vendeu lote, tu já vendeu imóvel na planta e tu migrou pro alto padrão, nada... Cara, na época 200 mil era mais dinheiro do que é hoje. Olha, né? Então, olha só, outro dia eu estava trocando uma ideia com a minha esposa, que tem imobiliária também, então a gente está sempre tudo no mesmo segmento. Não, né? para de falar do mercado imobiliário. Não, 24 horas. Quando chega em casa, eu vou descansar. O papo continua. Minha mulher... falando a respeito lá de mercado e tal, eu falei, cara, sabe um dado interessante? O primeiro lançamento que, de fato, eu trabalhei assim, no detalhe foi o Singular, ali na Recife. Sim. E na época a gente passou 6 meses, cara, estudando um caderno técnico desse tamanho, que a gente tinha que decorar o tamanho do porcelanato do hall, que era diferente do quarto, onde tinha cerâmica da lixeira tinha que dizer qual era o... Cara, era um tanto de coisa, a gente faz... Né, o Charlton fazia a prova com a gente praticamente toda semana.
É Fazia um prova. amigão. Prova mesmo, porque se você não tivesse preparado, você não ia pro plantão. O Charlton hoje tá no Carmel? A última a notícia que eu tive dele estava na Tava no Carmel, né? Carmel, né? Passou Sim. tanto tempo no Alphaville, né? Sim. Então tinha toda uma estruturação, cara, muito boa para isso e era uma preparação. Cara, tu imagina tu estudar 6 meses sem vender um apartamento, sem ter uma comissão, mas tu tá preparado para que no dia que tiver o lançamento, você pode participar do lançamento, você pode ofertar e tal. Mudou então, assim, isso, não mudou? Mudou, cara. Hoje eu Tu acha essa mudança, tu entende que ela foi melhor ou pior do que tá hoje? Como é que Cara, tu vê isso? De maneira honesta, mano. honesta, hoje eu vejo, infelizmente, muito colega sendo, infelizmente, captador. Certo. Ele tem o Cresce, tem a carteirinha, mas, infelizmente, não sabe falar como Ele que é não o de fato, processo. o processo tudo. E aí entra uma dinâmica que, inclusive, depois da palestra, a gente conversou muito com o João e, assim, a gente vai desenvolver um trabalho um pouco maior, não só com o João, mas contigo e tantos outros que estão dispostos, de fato, a mudar o mercado. Troco ideia praticamente toda semana com o Paulinho do Cresce. Cara, a gente não pode simplesmente acreditar que do jeito que tá certo. Não tá, cara. Então, Dá pra melhorar, né? eu vim de uma escola que, cara, eu tinha que estudar 6 meses para pegar um plantão de lançamento. Hoje o cara vai fazer um lançamento, o cara vai querer ofertar um produto e não sabe nem o que é o produto. Concordo que é um commodity. Eu até brinquei outro dia conversando com os coordenadores de umas consultoras concorrentes. Eu falei, cara, não adianta tu querer dizer que teu produto é melhor do que o meu, que eu tenho um tanto de coisa que eu posso te mostrar aqui, tecnicamente, que eu sou melhor que tu, e tem um tanto de coisa que tu também vai dizer que é melhor que eu, e acabou-se. Só que o nosso produto é praticamente igual, o nosso tamanho é praticamente igual, a nossa localização é igual, o que vem de área de lazer, forma de pagamento, é tudo praticamente... As promoções são quase as mesmas. Isso aqui é um commodity, cara. Sim. Eu acho que o que a gente tem que enxergar aqui é o nosso mercado. O último ano, a gente fez praticamente 2,5 bilhões no mercado amazonense. A direcional? Não, mercado. O mercado geral. Mercado geral. E, cara, por que a gente não está enxergando Manaus com o potencial que deveria? E lembrando que a região metropolitana é praticamente inexistente, cara. Não tem. Então tá tudo concentrado aqui, né? Uhum. Então, diferente de outros estados, você falou aí, eu já em 2015 atuei no DF e no entorno lá em Goiás. Uhum. Cara, é outra realidade, mas são cidades que têm os mesmos 2,5 milhões de habitantes. E até estava trocando ideia contigo outro dia. Meu Cresce de Manaus é 2.655. Meu Cresce de Brasília de 2015 é 22.815. Caraca, bicho, o de Goiás é 24.991. Cara, muito mais concorrência. É muito mais. E o que é mais, acho que é agravante para a gente entender o tanto do potencial que o mercado tem de Manaus. Ainda, né? Cara, lá na época já tinha mais de 20 mil imobiliárias. Quase 1 para 1, meu amigo. Aqui a gente já não chegou em aqui não chegou em 800 já. Operando. Não chegou em 800 não, tá 700 e pouquinho. Operando não tem 200, cara. Operando não tem 200. Assim, número tem muito, mas ativa, né? E você tem uma imobiliária com 3, 4, 5 CRES PJ, então esse número acaba puxando mais para o mesmo imobiliário, por questão tributária, enfim. Sim. Mas o mercado, assim, é um oceano azul, cara, o mercado de Manaus. Eu acho que tem um potencial gigante. E uma coisa que eu falo muito para o meu time e para todo mundo quando eu vou trocar ideia sobre esse mercado. Cara, isso aqui é bom, é maravilhoso, mudou minha vida. Se você não conseguir convencer teu parente de vir junto, meu irmão é corretor hoje, tem CRES, está ativo, está operando. Minha mãe está estudando para tirar o CRES, minha mãe vai se aposentar toda, como professora, veio de uma família pobre para caramba. E eu acho que essa veia de professor entranhou em mim, cara. Eu acho que a gente pode crescer e crescer como exército desde que a gente ensine. Leve pessoas contigo. Cara, e tem um tanto de coisa que a gente pode contar aqui de feitos. E eu acho que esse número eu só conquistei, cara, quando eu consegui mostrar pro pessoal o potencial. Essa galera comprou a briga junto comigo e a gente multiplicou. Que a gente sozinho não é nada. Sim, concordo. Eu acho que quando a gente multiplica, o universo devolve. Na verdade, essa é uma das melhorias que o mercado, a nível nacional, a gente está falando aqui de Manaus, né? Mas eu acho que a gente vai trocando ideia com corretores também. Acho que pode ser a pior mazela que a gente tem como corretor de imóveis é a falta de união da categoria. Não que a gente vai unir todo mundo e agradar todo mundo. Impossível. Eu acho que isso é impossível mesmo. Eu nem tenho essa utopia na cabeça. Mas que a maioria, pelo menos a maioria dos bons profissionais estejam em sinergia, eu acho que isso é importante. Né? Porque o ego na nossa profissão ele atrapalha muito de haver essa união.
né? E aqui eu já conversei com incorporadores de outras cidades. Eu entendo que até na questão entre incorporadores aqui a conversa é diferente. Tu já viveu em Brasília, em Goiás, né? Eu tive uma vez uma conversa com um amigo que ele não está mais em Manaus, ele está em São Paulo agora. Trabalhou em 2 incorporadoras aqui. Ele falava que quando ele era de Fortaleza, lá em Fortaleza tinha um bar que os incorporadores se reuniam no happy hour da sexta-feira para falar bobagem, para falar da vida, mas para falar de mercado. E aqui a gente quase não tem isso. Olha só um dado interessante, Fabiano. Quando eu assumi a gerência comercial em 2020, e assim, já peguei um desafio que eu assumi a empresa durante a pandemia. Sim. Então não tinha cartilha, não. Foi um novato no meio do Te fogo. vira, negão. Não te vira. Cara, quando eu tentei pesquisar algumas coisas de mercado, ninguém se falava. Tinha um grupo que estava desativado porque ninguém falava, ninguém queria. Tá, os seus números. A única pessoa que andava em todas as construtoras era eu. E olha só um negócio engraçado. Eu ligava na RD, cara, como é que tá aí o número? Tá, tal. E como é que tá o teu número? Como é que tá da Capital? Como é que tá da MRV? Eu ia lá com a Flávia, ia lá com o Grey, que, cara, a gente fazia. Eu fazia a ponte. Chegou um momento que eu falei, ei, meu irmão, vamos parar com esse negócio? Vamos reativar o grupo? Cara, não tem por que a gente esconder. A gente não vai falar, obviamente, de detalhes assim, da receita da Coca-Cola, né? Claro. Mas, cara, tem coisas que a gente não precisa esconder, é Isso mercado. E é bom, né? A concorrência é boa. E a gente está falando né? desse 2,5 bi que eu, tá vendo? O TDAH leva para outro número e acabei esquecendo de concluir essa parte. O 2,5 bi mostra que a gente tem um bolo gigantesco aqui, cara. E essa fatia dá para todo mundo. Claro. Sabe? Eu acho que o que falta de verdade em Manaus, sabe o que é? É concorrência. Sim. E eu já sei de alguns grandes aí, pelo amor de Deus, também não venham Estão enxergando, também tudo, pra cá. mas que já estão vindo, cara. Legal, e isso é importante, porque o mercado amazonense é gigante. Eu estou com incorporadores procurando de fato terrenos, áreas para trazer produto para Manaus. Né? Mas isso é bom. Operar é difícil, já vou logo avisando. Não é fácil operar aqui, não. Nosso mercado mas tem potencial. Mas assim, é bom. A gente já teve incorporadoras que vieram e não ficaram, não se consolidaram. E eu acho que quem está aqui vai ter que subir a régua para manter ali no topo, né? E aí a população ganha, a gente que é corretor ganha. Esse ano a gente completou 20 anos de operação em Manaus. Olha aí, 2 décadas já. 2 décadas. Já está consolidado. A direcional... E vocês têm um land bank assim gigantesco, né? Tem, cara. Hoje a gente já está com o estoque que a gente tem, mais ou menos, continuando o VSO e o crescimento que a gente tem projetado, até 2038, tranquilo, sem precisar comprar mais um terreno. Ou seja, com o que tem hoje dá para lançar até lá. Tá lá. A gente está falando aí de mais de uma década de lançamento, né? É um número significativo para caramba, né? E a regional de Manaus, ela representa um número muito forte para a matriz. Hoje a gente fica ali entre terceiro e quarto, mas já chegou a ficar em segundo e primeiro. Cara, para uma cidade como Manaus, sem a região metropolitana atuando... É significativo pra caramba, né? Pra caramba. E a gente ainda tem muito potencial para verticalizar a cidade, né? Tem. Porque, falando de capital, um dia desse eu tava, não sei com corretor que eu tava olhando pro drone, vendo a cidade de drone, assim, a gente tava levantando o drone para puxar algum material. E eu lembrei, na hora veio uma memória minha de São Paulo, que a gente fez isso de, mano, a gente tem muito chão ainda para subir aqui, tem muito potencial esse negócio. Cara, olha só uma coisa que é muito disruptivo, né? Enquanto todo mundo começou um movimento de vamos atravessar a ponte, vamos começar a fazer alguma coisa pro outro lado, e até hoje pergunta, né? E a direcional não vai lançar nada, não? Cara, Manaus tem tanto chão, tanto terreno, que ainda é inviável para a gente atravessar a ponte. Não faz sentido ainda. Não faz sentido nenhum. E agora a gente tem uma concentração grande ali na parte ali do Lago Azul, né? Sim. E, cara, o distrito está indo para lá agora. Uhum. Agora, tu imagina a quantidade de moradias que a gente vai ter que ter lá. E aí vem uma coisa assim, que o pessoal fala, olha, se vocês lançassem no distrito, ia vender para caramba. Deixa eu te falar. Eu estou lançando muito no distrito, antecipado. Então, a gente está... acho que quando o Ricardo, ele fala muito, acho que sobre o propósito do que a gente faz. A gente fala muito de transformar vidas e construir um futuro melhor. Cara, acho que quando a gente entende o que a nossa profissão ela faz de fato no dia a dia, a gente fala, cara, esse dado foi até engraçado, que foi mais próximo da palestra que eu comecei a calcular pesquisar do trabalho, que a gente vai no dia a dia e esquece de ver isso. Sim, muita cara, coisa. Né? 3 bi, beleza. 3 bilhões é um número extremamente expressivo, mas, cara, sabe o que é mais expressivo? Essas 15 mil famílias que a gente transformou a vida. Sim. E transformou a vida como, Giovanni? O que tu fez que vai transformar a vida? Cara, a gente, como o Ricardo sempre fala, cara, a gente transformou
literalmente uma geração inteira. Daqui 20 anos, essas pessoas que nasceram já dentro de um empreendimento nosso ou que já chegou ali com 1 ano, 2, que poderia estar morando no hip rap, sendo aliciado por um tráfico, por um tanto de outras coisas, cara, sem infraestrutura, com rato passando, sabe, sem saneamento, básico, né? e aí, cara, sem uma escola, sem uma UBS, cara, toda vez que a gente vai lançar, a gente olha a principal e a principal secundária do bairro logo de cara, porque, cara, a gente vai precisar ter escola, a gente vai precisar ter delegacia, a gente vai precisar ter um tanto de infraestrutura para abastecer esse condomínio. E, cara, tu imagina a quantidade de gente que a gente está mudando. Não, e é legal como... talvez o próprio corretor de imóveis, a grande maioria, não tenha essa percepção. Eu vou falar ali do Pedras Raras, é o nome do complexo agora, né? O bairro planejado ali. Eu lembro que quando ele começou, o primeiro foi o Rubi. Foi o Rubi? Sim. E 2021, a gente está falando do Rubi? 2020, 2021? O Rubi... Acho que lançado 2020, 2021, né? mais ou menos. E eu lembro que ali no... que é o entorno, que faz parte do CEP ali, é Colônia Terra Nova, né? Sim. Eu lembro que ali no Comercial Alegro, que também é de vocês, né? Não tinha nada ali no Alegro. Tinha, na época, eu lembro que eu passei lá, tinha uma churrascaria, um barzinho e tinha uma drogaria. Era tudo que tinha lá naquele supermercado há 5 anos atrás. Hoje você já tem outra, tem uma pizzaria, tem lavanderia, tem Cacau Show, tem... O DB? Ortobon. O DB. Não, o DB já estava presente, mas eu estou falando do centro comercial do Alegro ali, fora o DB, não tinha nada, era vazio. E aí lá já tem tudo tomado, não tem mais nenhuma loja. O outro lado, que é um outro posto, já está sendo construído. No posto na frente, que é o Equatorial, já tem uma live, já tem food truck, ou seja, tudo isso com o crescimento populacional daquela região, né? E não tem como, traz valorização isso, né? Sim. E eu acho que o corretor de imóveis, principalmente o da planta, eu estou falando do cara da planta mesmo, do Minha Casa Minha Vida, ele precisa entender isso, ele precisa prestar atenção nisso daí para ele dar exemplos, né? O Conquistor 4 Tapajós foi o meu primeiro desafio como coordenador de produto. Por quê? E olha só como foi o desafio. Esse produto ele tinha quase 15 mil de bônus adimplência, então isso a gente sabe muito bem que ajuda na entrada do cliente. A gente ganhou de R$ 1.500 para corretor, a gente tinha, cada pasta que subiu o corretor já ganhava R$ 100. A gente dava modulado da Delano na cozinha. Legal. Em alguns casos, ou piso laminado ou porcelanato. Teve várias campanhas. E o produto estava ali, sabe? Não saía, cara. A gente estava com 18 meses de produto lançado, produto de 960 unidades, tinha vendido 186. Caramba. E aí, na época, o superintendente me chamou e falou: a gente precisa reativar a função de coordenador e eu gostaria que você viesse. Aí, beleza, eu tinha trabalhado como programa de televisão, já tinha trabalhado em produtora, tinha trabalhado na Automix, concessionária de carro e tal, não sei o quê, como marketing. Então, cara, na hora, desenhei um tanto de plano de ação de cara, tá aqui. Ele falou, então, a gente já estourou tudo que devia e o que não devia. De verba, de orçamento. Cara, não tem mais orçamento de coisa, agora eu preciso subir o preço, eu preciso cortar a premiação e eu digo, tu quer que venda como ele? Pois é, por isso que eu tô te chamando. Cara, em 9 meses, Fabiano, 486 unidades vendidas. Saiu de 180 para 480. Não, 486 só no período que eu vendi. Mais os 186. Olha só. Num período ali de 18 meses versus 9 meses. Na metade do tempo a gente fez. Como que o Giovanni conseguiu? Cara, pouquinho em pouquinho. Chamando de 3, 4, 5 corretores. 3, 4, 5 corretores treinava exaustivamente e mostrava. E aí, o que eu estou lembrando desse dado aqui? Que você falou, não tinha nada. Essa era a percepção que todo mundo tinha. Hoje você tem um aplicativo que você olha ali os ônibus que passam na... Diziam que não tinha nem ônibus. Cara, eu ficava igual aquele fiscal do IMMU, olhando ali, ó. Veio um ônibus ali. Eu tirava a foto e anotava. Aí veio um micro, tirava a foto. Aí eu tirava e mandava nos grupos. Fazia uma arte bonitinha e mandava nos grupos. Já para mostrar as linhas. Mobilidade, tal. Não tem drogaria? Tem. Drogaria tal, tal e tal. Supermercado, tal, tal e tal. Cara, alimentando as informações. fui alimentando e tal, não sei o que, a galera começou a abrir a mente. Comprar. E aí, olha só um negócio legal. O corretor trabalha muito errado. Ele quer dar um tiro, assim, vrum. De 12. Cara, não é assim, eu vendo tudo, eu sou muito... Cara, não é assim. Toda vez que você trabalha focado ali, nichado, com a persona certa, nichado, cara, tu vende muito mais. Sim.
E assim, eu vejo um dado, minha mãe que não ouça o que a gente está falando aqui. Ela vai ouvir. Mas, putz, aí deu ruim. Não chora não, tá, mãe? Que é capaz de eu chorar aqui falando. Cara, minha mãe diversas vezes falou que era para me largar essa profissão, Fabiano. Porque demorava muito a vender. Não era emprego de verdade. Não era emprego de verdade, é praticamente coisa de vagabundo, que eu acho que tanta gente aqui da profissão deve ter ouvido isso. Cara, vai terminar a tua faculdade de engenharia, trabalhei pra cacete aqui com tantas horas aqui, com tantas turmas aqui, sacrifício pra tu não terminar a tua faculdade. E, cara, quantas vezes eu de terno e gravata, em stand de luxo aqui, de consultoria de luxo, passando fome, Fabiano. Só fingindo, literalmente sem nada cara, no estômago. Hoje, nos meus stands tem pão, tem café, tem pizza toda semana, tem um cacete. Cara, porque eu passei por isso. Eu não deixo o meu corretor fazer isso. De jeito nenhum, cara. Legal. Cara, não dá. Cara, e o tanto de gente hoje que tem marra, Fabiano, de terno e gravata, eu não vou vender esse tipo de produto, eu não faço isso. Cara, não existe isso, meu amigo. E tem uma arrogância tamanho do mundo, cara. É o que eu falei mais cedo. Quando você nicha o negócio, você se torna de fato especialista, porque você tufa o peito, grava bonito aqui, dizendo, olha, sou especialista em mercado, não sei o que lá, tal, de luxo, vende. Tu vende quanto? E tá liso. Tu vendeu quanto? Tu fez quanto? Tu vende 30, 40 mil todo mês? Cara, o tanto de corretor que mal abre a boca dentro do stand e vende 30, 40 mil de comissão todo santo mês, não é brincadeira, Fabiano. Eu acredito. Conheço alguns. Cara, quando eu vendia alto padrão, eu chegava em qualquer loja, eu só podia atender o dono e no máximo o gerente. Hoje, no nosso nicho econômico, cara, a gente atende todo mundo. Abrangente, 87% da base da pirâmide, um salário mínimo e meio, tá vendendo, tá comprando, cara. Inclusive, tu vende esse produto pro dono da loja também, né? Também. Que quer investir, né? Quer investir. Quer comprar por e, cara, funcionário. A gente cria uma dinâmica muito diferente do que a gente via naquela época. E assim, até falou, cara, a gente precisa também no teu podcast pra galera abrir a mente, sabe? De possibilidades, cara. Eu acho que esse tipo de fala, por mais que ela seja dura ou cruel, ou então direta, eu acho que direta ela tem que ser falada, né, Giovanni? Porque eu vejo Minha Casa Minha Vida, cara, como um bolo muito grande que qualquer pessoa que deixa fora do seu network ali de oportunidades, ele tá vacinando. Hoje é ela que movimenta o mercado. E eu não estou falando de Manaus, não. Eu acredito que é a nível nacional. A gente já tem cidade com luxo, alto luxo consolidadas, sim. Não é o nosso caso ainda, não é o caso de Manaus. E o mercado aqui até mostrou que tem potencial, né? Pô, esses últimos anos aí, os lançamentos da Ingeco, SKN, né? da própria Arruda com os estúdios, cara, mostrou o tanto de potencial que Manaus tem. Sim, né? Sim. Foram completamente disruptivos da proposta. São José do Negro deu uma boa, né, acelerada no processo deles. Também teve cliente, diminuiu o número de lote, né? Que é um outro produto também, que é de altíssimo padrão, né? Mas, assim, o Minha Casa Minha Vida é o que mais vende, não tem como. E as grandes imobiliárias, elas que estão performando muito, vendendo 20 milhões, 18 milhões, 15 milhões todo mês, é focado no Minha Casa Minha Vida. Eu conheço corretores de mercado autônomos, assim, que passam as vendas de programa imobiliário, mas que trabalham sozinho, que vendem tranquilamente 3, 4 apartamentos, sei lá, a cada 10 dias, que vendem 8, 9 unidades todo mês. Esse número no alto padrão, gente, não acontece. Não acontece. Um cara chegar aqui e dizer que ele vendeu, eu vendi 5 mansões no Alphaville esse mês. Pergunta como e pede para ver a conta bancária dele, porque é muito difícil, é muito mais lento, né? Fabiano, tinha mês dentro do altíssimo padrão que eu vendia 3, 4 milhões. E naquela época 3, 4 milhões era mais dinheiro. Quando a gente falou de Singular, o Singular era o preço de partida era 446 mil. Olha, procura quanto está hoje, né? 1 milhão cacetada, sim, né? Sim. Mas naquela época você fazer 3, 4 milhões era muito difícil, né? E cara, às vezes eu fazia, mas quando somavam os clientes que estavam sendo trabalhados 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos. Sim. E aí decidiam naquele momento, e aí a gente criava um relacionamento de longo prazo. Eu virava o corretor do cara, o gerente do cara lá, e aí olha, hoje deu tudo certo, vamos fechar? E aí, cara, do nada, 3 anos depois, tu vai lá e faz 3, 4 milhões. Do nada. Hoje tu faz 3, 4 milhões fazendo ação. Eu até falei lá no dia da palestra. Cara, na SKN, lá no caramba, Soberane. Cara, a gente lá na Rua Salvador, engarrafa todo dia. Cara, quando dava 6, 7 horas da noite, tudo engarrafado, corretor esperando o cliente cair do céu. Cara, a gente colocava nariz de palhaço ou cor de palhaço. Qual foi a tática que a gente achou ali? Como que a gente tentou ser disruptivo naquele momento? Prendi atenção.
Cara, olha só a dica aqui de milhões, tá? Fui sacaneado durante muito tempo, eu e o time todo lá, dizendo que a gente era um bando de palhaço, otário, que tava desmoralizando a profissão. O que a gente fez? Cara, naquela época não tinha uma internet boa pro cara botar o celular ali no YouTube e o filho tá vendo como tá hoje. Sim, sim. Tá? Cara, menino voltando da aula, chorando, desesperado, o pai desesperado e o trânsito não anda. O que a gente fazia? Pegava aquele balão, transformava lá num cachorrinho, não sei o que lá e tal. Aí ia na porta ou com uma água. O cara baixava o vidro na hora, meu amigo, e perguntava até quanto é que a gente estava vendendo. Eu digo, não, meu amigo, tal. E a gente começava a trocar ideia, pegava contato e pedia para encostar. O cara encostava ou marcava depois. E a gente começava a vender. Um ano, 2014, que foi difícil para todo mundo, a gente fez 40 milhões, foi um dos melhores anos que a gente teve. Na época com imobiliária. Sim. Né? Então, assim, cara, como que você faz para vender enquanto tá todo mundo fechando a porta? Cara, é a história de quem vende lenço. Cara, enquanto tinha um tanto de gente lá passando fome que até saiu da profissão hoje, a gente estava fazendo diferente. Fez uma ação totalmente fora da curva. Hoje saí daqui falando com o meu time de, cara, cadê a galera de rua? Eu quero saber quantas ações a gente vai fazer essa semana. Tem que continuar, isso não para. E é muito legal tu trazer isso, porque até hoje a ação de rua traz resultado, né, Júlio? Olha só uma coisa que a galera tá muito incomodada, e eu vou te falar, um dos culpados sou eu e pouca gente sabe disso. Eu vou te contar essa historinha. Em 2017, quando eu entrei na Direcional, eu já vinha da experiência de televisão. Em 2009, o Leandro Dias, acho que a galera conhece aí, Sim. era meu gerente de terceiros lá no Kizem e resolveu trabalhar com um programa de business. Sim. Beleza. Ele, cara, tu assume aqui a parte comercial. No terceiro programa, o produtor dele saiu fora, teve outra proposta, uma produtora lá na época, foi trabalhar na Assembleia, e não tinha mais diretor, não tinha mais produtor, não tinha nada. Aí o dono da produtora falou bem assim, traz Giovanni. Giovanni, vem cá. Aqui é a maior produtora de Manaus, tem todo quanto é tipo de programa, de maquiagem, a decoração, a tudo, cara. Tu vai passar uma semana de imersão e tu vai aprender a fazer isso. Cara, aí o TDAH bateu com tudo, né? Tô dentro, bora. Aí o Nesse momento, tu tava como corretor de imóvel. Como corretor. Aí o Nelson e o Felipe, dono da Tessa, um abraço para vocês também. Cara, chamaram, desafio, o cara foi. Aí comecei a dirigir o programa do Leandro. E aí, no meio do caminho, em 2010, falei, cara, tô saindo muito aqui do meio de campo, e eu comecei a... Cara, e a televisão sempre foi uma coisa que me encantou. No interior, cara, tu não tem nada, tu assiste televisão e tu se encanta com aquele negócio. Tu tá trabalhando com isso, né? Eu digo, cara, eu vou fazer um programa para mim. Só que eu criei vários programas que não era o que era para me apresentar. Eu deixei guardadinho. E aí, eu falei, eu digo, ó, tem esse programa aqui. Os meninos, tá, bora fazer. Quem vai apresentar? Aí arrumei o primeiro apresentador, não foi. Segunda apresentadora não foi, porque tinha... um contrato com uma emissora. A segunda também tinha com uma outra emissora, era jornalista, também não podia sair do jornal e tal, não sei o quê. Aí os caras, rapaz, a gente já contratou o espaço, agora vai ter que dar um jeito. Eu falei, mano, eu não consigo apresentar. Quando eu fizer o curso, é aquela história, né? Quando eu fizer o curso, eu quero apresentar esse outro programa aqui que eu estou desenhando para mim. Esse aqui, que é o Destinos, eu quero apresentar aqui. O que é o Destinos? Eu falei, cara, é uma revista eletrônica. Manaus, para todo mundo, é mato. Uhum, e sabe por que isso? Tinha uma emissora aqui, que era a Amazon Site, que só baixava índio. Sim. Então, Manaus, para todo mundo, ia passar onça lá e tal, não sei o que. Eu digo, cara, até que seja na própria Amazon Site, vamos mostrar um negócio diferente. Vamos mostrar que Manaus tem... Cara, praticamente 80% do pessoal que mora em Manaus não é de Manaus. Uhum. Tá vindo do distrito, tá vindo do interior e tal, não sei o que, do Pará, não sei de onde. Cara, vamos fazer um negócio diferente, vamos mostrar o que tem de verdade na cidade. Os meninos olharam assim e falaram, cara, esse é o programa. E tu não vai esperar fazer curso de nada não, meu irmão. Apresenta. Tu virou diretor, produtor, cacete, numa semana aprende, vai para casa tomar um banho, que as meninas a gente vai chamar o pessoal para fazer maquiagem e tal, não sei o quê. E a gente já vai gravar o primeiro programa hoje. Eu digo, primeiro programa? Tá doido? Não, só deixa o rascunho aqui que a gente vai bater cabeça aqui, a gente é produtor, a gente vai fazer o negócio. Cara, meu primeiro desafio foi ali naquele dia. Cara, e fiz. E aí, o negócio... Ficou quanto tempo no ar o programa? Cara, foram de 2010 a 2012 aí. 3 anos praticamente. 3 anos, né? Que aí, contabilizando 4 temporadas. E olha um negócio engraçado. Eu comecei na TV a cabo. E aí fiquei com 2 emissoras, na NET Cidade Canal 21, que na época todo mundo tinha TV a cabo na NET, né? E aí era um canal que a galera assistia muito. E depois fui pra TV Cidade, né? Fiquei com as 2.
E aí saí, deixei o programa, eu digo, cara, tô saindo muito do meu nicho, vou voltar para corretagem, esquece isso. Porque era legal, mas não tinha ao Cara, mesmo o teu desafio ganho. aqui, meu amigo, Sim. a gente fazer TV na Amazônia é extremamente difícil, porque não tem apoio. Não Né? tem Na patrocínio. época, os influencers era como os apresentadores antigamente. Sim. Todo mundo, vou fechar, eu vou te dar uma permuta. Cara, eu tinha que pagar a produtora com permuta. Então, era muito difícil fazer isso. Então, assim, era um hobby, gostava, mas não dava dinheiro. Sim. E aí eu digo, cara, não dá, preciso ganhar, ter o meu ganha-pão. Tem que pagar as contas, né? Cara, começaram a me abordar e dizer assim, cara, eu te vi no SBT. Eu digo, não, você está confundindo a emissora. E, cara, faz mais de um ano que eu não gravo nada. Não te vi semana passada. Eu digo, não, é impossível. E, cara, primeira abordagem, segunda, um mês, a galera começou a me abordar e abordar assim com frequência. Aí o Felipe e o Naelson me ligam. Até só olha o seguinte, a gente fez um pacotão aqui com o SBT, a gente assumiu a madrugada do SBT. E a gente tacou o teu programa. O destino foi pra lá. Só que, bicho, a gente já reprisou tanto essa porra que tem que dar um jeito aqui de tu gravar de novo. Eu digo, cara, isso não é mais pra mim, não. Cara, esquece aí, bora sentar, bora conversar. Aí eu voltei, gravei mais uma temporada, a gente mudou um pouquinho a característica do programa. Na época, o pânico estava muito em evidência. Não há. E aí a gente adaptou algumas coisinhas lá e... Quem quiser ver, Gravou. acha no YouTube, será? No YouTube, tá lá. O programa Destinos com Giovanni Viana tá lá. Legal. E a gente vai aqui, eu vou olhar, vou precisar. A gente já começa aqui. Fala, galera, aqui é Giovanni Viana. Hoje o seu destino passa por aqui, ó, com café com corretor, hoje meu amigo Fabiano, e aí assim vai e o negócio ir embora, cara. Legal, cara. E aí, onde que isso tem a ver com a culpa minha do cara agora hoje estar dentro do escritório sem querer trabalhar a ação? Cara, naquela época a gente começou a discutir como que seria o consumo de TV no futuro. E seria por demanda. E a gente começou aquele negócio, vamos trazer pro YouTube e tal, a coisa toda, vamos fazer. E, cara, eu comecei a fazer um monte de curso com caras bons, como Dennis Bai, que era um cara que era autoridade de YouTube, Juliano Kimura no Facebook, esse nome eu conheço. A questão da Anatex no Instagram e tal. Eu comecei a fazer um curso com essa turma todinha e começar a entender isso. E comecei a moldar um treinamento meu mesmo, e eu comecei a aplicar isso. Na época, a única presença forte em rede social era de blog, era de uma... infelizmente hoje ela não está mais aqui entre nós, que é a Mônica Cardoso, mas, sim. A Mônica no blog dela, de fato, era conteúdo, de fato ela conseguia vender, era disruptivo o trabalho dela, era Imóveis Online. Imóveis Online, né? Então, na época, a única rede forte que tinha era da Mônica, tá? Em Manaus. Era referência. Aqui não se fazia. E eu comecei a fazer esse trabalho e eu comecei a dar esse curso para todo mundo. Cara, e eu até brincava lá com o Kleber, que hoje tá como gerente comercial da nossa operação em São Paulo. Eu falava, cara, eu venho aqui e ensino, em vez do cara vender meu produto, tá vendendo o teu. Só que eu sempre fiz o que a gente começou a falar aqui, cara... Eu sempre fiz negócio sem marra, sabe? Cara, tudo que eu aprendi, eu te entrego aqui, ó. Legal. Tá aqui a minha receita da Coca-Cola. Sabe por que eu faço isso, Fabiano? Porque a receita da Coca-Cola, que a gente tem no nosso mercado, tudo que eu aprendi nesses 17 anos, eu posso te entregar aqui, ó. Ter coragem de executar... É outra coisa. 1% do nosso mercado faz. Porque, como você falou, é muito ego. E dá trabalho, né, Fernando? Dá trabalho. E aí, olha só por que eu sou culpado. A gente começou esse movimento lá atrás e eu tenho como provar, tá? Tem um monte de foto aqui. A concorrência começa a ver em massa, começa a replicar e tem um tanto de gente que nunca me viu que está fazendo porque eu comecei esse movimento lá em 2017, cara. Só que esquece do seguinte, o processo ele não para. Em 2020, com a pandemia, a coisa toda acelerou muito a parte online, concordo. Só que, olha só, hoje... O que eu tenho de decorado físico, maquete física, o processo todo físico de novo, é muito maior do que naquela época. Por quê? Porque o nosso cliente ele continua querendo ter experiência, Fabiano. As pessoas gostam de pessoas, querem ter contato. Se você hoje... eu vou botar um link para fazer um vídeo bonitinho aqui e fazer um link patrocinado. Cara, a gente gasta milhões, meu amigo. A gente vendeu bilhões no online. Tu quer brigar com a tua verba de corretor com uma incorporadora? Sem condição. Não tem condição, cara. A gente está num mar ali que todo mundo está brigando. E quando a gente está no tete a tete... Cara, vou dar um exemplo. Fui no cabeleireiro hoje, que é para ficar bonito, sim, né? Barbeiro, né? Lá no interior a gente chama cabeleira, que é barbeiro, né? Barbeira. Cara, conversando com ele... Cara, tem 21 anos. Falei, ei, cara, tu já tem teu imóvel? Tenho. Comprei. Tem 3 meses. Cara, lembra da história que agora qualquer pessoa compra? Sim.
E aí a gente olha pro cara, 21 anos, começando a vida e já tem isso? Tem. Cara... Provavelmente não é CLT. Não é CLT, Né? mas tem um jeito de organizar ali a finança e tal, a coisa toda. Então tem essa dinâmica, sabe, da gente entender que, cara, como é que esse cara foi abordado? Como foi? Só que, por exemplo, se eu chego lá com o cara, Fabiano, tudo bem e tal, não sei o que, o Fabiano vai e me aborda. Cara, a gente já trocou aqui contato, a gente já tem... Cara, aí eu vou chegar em casa, eu vou pesquisar. Tem um tanto de gente lá que eu nunca vi na vida. Sim. Cara, não, Giovanni, eu só atendo o cliente depois que eu recebo o documento, que eu não vou queimar vela, que eu ouço muito, não vou queimar vela. Vou aprovar o cliente primeiro, se eu tiver aprovado, eu vou fazer o atendimento. Leve ele pro decorado. Primeira coisa. Quantas e quantas vezes, pode perguntar da galera das antigas aí, me viu na frente de uma maquete, treinando e ensinando até quem era de outra imobiliária. Por quê? Quanto mais eu treinava, mais eu ficava bom, mais eu ficava especialista. Sabe a história das 10 mil horas do piloto? Sim. O cara ser bom, ele tem que ter 10 mil horas de voo, né? É obrigatório, né? Para o cara ser sênior em qualquer profissão, ele tem que ter 10 mil horas de trabalho. Isso equivale a mais de 5 anos de experiência. Cara, tu só vai ter essas 10 mil horas se tu treinar. Apresentar, mostrar. Cara, se você fizer um bom atendimento, Fabiano, você pode nunca vender para esse cara, mas tu virou o corretor desse cara. Aonde ele chegar, ele fala de ti. E ele vai te indicar. E indicação vende mais do que qualquer outra coisa. Investimento cara, de tráfego, né? Perguntar da Ana Ruth, que foi o nosso maior case lá de corretora na época. Ana, no último ano dela, em poucas palavras, o que resume aqui teu sucesso hoje? O número extremamente expressivo que você vende? Indicação. Aí depois veio a Denise, que está na Ferreira também. Denise, adivinha? Indicação. Aí vem seu Nilton, vem Paty, vem um tanto de outros que hoje são campeões de venda dentro da DV posterior a elas. Adivinha qual é a fórmula? Indicação. Cara, quando você faz carteira, acabou-se. E cara, precisa mais gastar tanto com patrocinador. E quando anúncio, não precisa, cara. Não precisa, não porque dá tempo, né? Não dá tempo, tu não consegue dar conta nem da quantidade de indicação. E toda vez que você é indicado, é mais de 80%. Esses dias mesmo eu fiz um plano de seguro lá. O cara me ligou, olha, o Thiago Rocha mandou ligar para ti, eu só tô ligando porque ele pediu e tal. Cara, a gente já abre a porta, sabe? Cara, é amigo, tá indicando, o negócio flui. Deixa eu adivinhar, foi o Caio que te ligou. Não foi o Caio, mas trabalha com ele. Ah, então tá. Prudential? Prudential, foi o Jorge. Boa. Cara, e assim, cara, é um tipo de trabalho que funciona, cara. E a galera não tá atento a isso, sabe, Fabiano? Não, eu vi esse exemplo bobo, né? Que a gente tá falando aqui, a gente compra por indicação, né? Então, ó, o Thiago te indicou, o Thiago me indicou, aí a gente já é cliente, eu já indiquei outras pessoas para ele que eu acho que já viraram cliente dele. As 5 pessoas que eu indiquei, ele já fechou. Pronto, aí tipo, e aí o corretor deixa de perceber que isso, né, é importante. Por exemplo, lá na imobiliária, a gente comprou algumas semanas atrás, meses atrás, óculos por indicação de uma outra colega, que o cara levou os óculos lá, enfim. Indicação é vida, né, mano? Como tu falou, 80% já de... fechamento. Porque, pô, tu já quebra um tanto de barreira e o cara também não fica ali queimando velho. O cara diz, olha, eu já entendi como é a tua dinâmica, na hora que você puder, tô aqui. Eu digo, cara, a gente vai fechar, eu quero. Eu tô te falando, eu quero. Só que minha dinâmica aqui é correria e tal. E aí o cara, não, beleza, no teu tempo e tal. E a gente resolveu. E aí, às vezes, o cara fica lá na assistência, ligando. E outra coisa que não aprende, tá, Fabiano? Se o cara te pedir uma informação no Instagram, é porque ele tá precisando falar contigo no Instagram. Não vai atrás dele no WhatsApp. Se ele te mandou e-mail, é porque ele só te responde por e-mail, porque ele tá no trabalho dele, não pode fazer. Melhor meio de o canal que ele falou com você é onde você tem que responder. E a gente tem um problema gigante de entendimento disso dos corretores. Eu acho que eu falei isso recentemente, que o WhatsApp, que é muito bom, é um câncer para nossa profissão, né? Sim. Porque as pessoas não querem mais ligar. Não sabem mais ligar. Normal, não querem, tem medo de ligar. Porque tô incomodando, acho que é a resposta que eu mais escuto, né? E perdem vendas porque não ligam. Ou perdem vendas por só insistir no WhatsApp, não tem retorno e não lembra por onde o cliente entrou em contato, se foi por e-mail, se foi pelo Instagram, se foi pelo Facebook, enfim. Ou até por uma indicação que você deixou passar, né? Cara, eu faço o trabalho de inteligência de mercado e eu entrego de graça para o corretor para ele não ter trabalho mastigado. Dá um exemplo, Brisas do Horizonte. Cara, é um produto maravilhoso que a gente lançou no Coroado. Cara, o nosso produto já vendeu mais de 50%
E quando eu pego o top 5 de bairro, só um bairro não é o do entorno. O 80%, 70%, quase ali 75%, 78% é o Coroado. E aí vem o entorno. Aí eu puxo o top 10. Só 2 bairros não é lá. É de outras E aí eu te pergunto, o cara quer vender o Brisas e quer procurar o Brisas em Manaus inteiro. Não vai, né? Cara, não dá, Fabiano. Sim. Eu falo muito para a agência. Então, lançou um produto lá no Bosque. Cara, o Bosque tá no entorno lá, sabe, 2 escolas de tempo integral, com área comercial próxima, a 6 minutos, 5, 6 minutos do Shopping Via Norte. Cara, um produto sensacional. E, cara, majoritariamente é do entorno. É da região. É o que eu falo para a agência. Eu digo, cara, se eu tenho um produto de 600 apartamentos e eu tenho um bairro que tem 80 mil, 100 mil moradores, só precisa achar 600 aqui no entorno. Não vou dar esse tiro de canhão em todo canto. Sim. Então, quando a gente trabalha com inteligência, a gente tem mais assertividade e a gente bota mais dinheiro no bolso. Até porque o entorno, o cara tá buscando qualidade de vida, né? Sim. E é isso que o condomínio Pô, entrega, já se criou lá, não quer sair, o cara é bairrista e tal. Tem alguns bairros que de fato é bairrista. Sim, agora o negócio é engraçado, cara. O cara quiser vender qualquer lugar em Manaus é a cidade nova. Tá todo mundo querendo sair da cidade nova, não sei por quê. Eu acho que talvez segurança, logística, o trânsito pesado. Não sei. Mas aí tem um outro fator. 240 mil habitantes, tá tudo ali. Então, eu já sabe, concentrou demais. Né? Quando a gente estava falando do Torquato, teve um ponto que é engraçado lá, que eu trabalhava muito o emotivo do cliente. Eu digo, cara, se eu pudesse te vender 2, 3 horas do teu dia, tu compraria? Ele, tu não pode. Eu digo, imagina que pode. Fecha o olho aqui, vem comigo. Cara, como? Cara, tu mora onde? Lá na Zona Leste. Tu trabalha onde? Aqui. No distrito, sim, lá na Torquato. Eu digo, se tu comprar aqui no Torquato, em 5, 10 minutos, andando, tu tá na fábrica. Tu tá acordando 3 horas, 2 horas da manhã? É. Por que tu não acorda às 6, faz o que tu tiver que fazer e ainda chega 10, 20 minutos antes? E se tu puder chegar ainda com a luz do dia, o que tu vai fazer com teu filho? O que tu vai fazer com tua mulher? E tal. A qualidade de vida, sabe? Sensacional. Sim. Que eu tô te dando aqui. Aí o cara começava a ser disruptivo. E aí eu trazer pro time o seguinte, por que tu tá procurando esse cliente lá na Zona Leste, lá na Zona Norte, se o cara está aqui na Torquato, está trabalhando aqui. Então a gente tem que fazer ação aqui na beira da fábrica aqui. Sim, aonde vai lançar o produto é o mais assertivo. Aí sabe uma coisa que a gente ouve muito? Ah, mas isso aqui é muito longe. Longe para quem e por quê? Mas tu ouve isso do cliente ou do corretor? Mais do corretor. Né? É um problema que o mas eu já ouvi do cliente. Não, acredito. E sabe o que eu falava para o cliente? Tá longe porque se tu vai vir morar aqui. Esquece a Zona Leste, tu vai morar mais na Zona Leste, tu vai morar aqui. Então agora é o contrário, tu não tá longe, tá perto. Zona Leste é que vai ficar longe para ti, né? Não, eu pontuei isso porque eu acho engraçado os corretores de imóveis comprando essas objeções, às vezes falsas objeções do cliente. Tá caro, é longe, tem muito trânsito, enfim, a gente pode colocar... Não vende valor, né? Quer vender preço, acabou. E aí, é muito engraçado como o corretor pega essa dor para ele, né? E eu falo, tá caro, mano, tá caro para ti, pro cliente não. A mesma coisa que o corretor faz, que eu acho muito engraçado que eles fazem sem perceber ou por medo, não sei qual é o motivo, ele vende muito bem o que ele compra. Quando tu falou, Fabiano, eu comecei a pegar 5 corretores, 10 corretores, botar lá no Conquista, e aí eles compraram o Conquista, né? Brilha o olho, acabou, você vai. Eu falo que o corretor tem que se apaixonar pelo produto igual o cliente que vai morar lá. Aí quando o corretor se apaixona... E é normal isso com a gente, né? Eu, como corretor, você vende muito mais fácil o produto que tu compra. E o produto que tu não compra, tu não dá tanta energia ali. Tu não gostei desse produto, né? E aí tem muito disso, dessa psicologia. A gente tá entranhado na gente, né? Eu falo muito com os meninos o seguinte, cara. Acho que quando a gente vai fazer lançamento, eu falo muito pros meninos. Eu digo, cara, acho que o segredo aqui para quem tá... o concorrente tá me vendo aí, cara, que se você for fazer lançamento, aprenda o seguinte... O dia do lançamento é o dia de você fazer um show. Cara, tu tem que prender a atenção, tu tem que trazer energia, tu tem que interagir, tu tem que fazer a galera se apaixonar. Os corretores ali têm comprado. Treinamento, ficha técnica. Isso meu coordenador vai ensinar no dia a dia. E eu vou ensinar no dia a dia pro corretor. Aquele momento não é o momento para isso. Então você pega aquelas convenções chata, tempão. Cara, tu vai ver meu lançamento, tem torta na cara, tem palhaçada. Cara, é isso. Cara, Giovanni é diferente. Cara, tem que ser. Foi uma coisa que eu aprendi. Eu não sei se como a gente brincou aqui, é um tanto de coisa que foi moldando minha vida. Cara, a gente entra como comunicador e vai embora, bicho. Não, mas eu acho que é um pouquinho de coisas, né, que
que faz a receita do teu bolo que funciona, né? E só para eu entender um pouquinho e tu passar essa comunicação para quem vai nos ver, Giovanni. Hoje, com 17 anos de mercado aí à frente de um monte de corretor, formou muito corretor, treina muitos corretores, já está num cargo de liderança há muito tempo. O que tu enxerga que é a diferença de mentalidade para um corretor que vende uma unidade ou que quase não vende para uma Ana Ruth, para uma Denise, para o Newton, que você citou, para os campeões de venda das incorporadoras? O que tu entende que é a principal característica dessas pessoas que vendem muito e que nunca param de vender? Cara, falando sobre o tanto que eu estudei e entendi sobre alta performance, primeiro é a lenda que tem, tá? Venda de qualquer coisa, tá? Daqui a pouco ele vai fazer um merchandise aqui, eu tinha que fazer um tanto de merchandise também lá no meu programa e a gente tinha que vender de tudo. Inclusive, cara, o primeiro desafio que eu tive foi fazer uma matéria comprada de lançamento de moda, cara. Era primavera, verão, e no final do dia, a única balada que tinha era uma balada gay, e eu fui, acabou, você tá lá, tá ali, tá trazendo gente de fora. Acabou-se, a gente tem que ser neutro nessa história, cara, tá aqui, a gente tem que vender. Isso que vai vender, né? E, cara, o que eu vejo de diferencial nessa galera aqui? Ganha, assim, Principal diferença. Primeiro ponto. Eu vejo um tanto de gente saindo de casa todo dia, não vou dizer trabalhar todo dia, não, saindo de casa todo dia. Perfeito. Chega no stand, passa o dia todo no stand sem fazer nada. Nada. Zero produtivo. O que faz? Passa o dia todinho falando da vida dos outros. Sabe? Falando besteira. E tem o que a gente chama de corretor vampiro. O cara não vende, tá ali 6 meses encostado, parece um encosto mesmo. Cara, encostado, tira a energia de todo mundo, só tá ali para falar mal e tal, não sei o que. Por que não sai da profissão? Cara, porque esse cara não encaixou em nada. Acho que se sair dali ele se mata, porque nenhum mercado conseguiu absorver esse cara. Só que esse cara também continua sendo negativo. E você é a média das pessoas que te rodeiam. E isso não é só psicologia, cara. Se tu tem uma mentalidade dessa turminha, tu não vai vender, tu vai vender 1 a cada 2 meses, 3 meses, e olha lá, e vai sobreviver da profissão. E é o que eu sempre falo. A gente tem que acabar com isso. A gente precisa viver da profissão. E é extremamente possível. Sim. A gente tem que sair de férias, curtir as nossas férias, curtir nossa família. Cara, eu tenho, graças a Deus, uma esposa e um filho maravilhoso. Eu quero viver cada momento com eles. Cara, e saber o seguinte, cara. Quando eu voltar, alguém tentou te derrubar, puxar, dar uma rasteira. Meu amigo, zero problema. Zero problema. Porque, cara, a história que eu criei, que eu tô, sabe, colhendo hoje, não foi feito de um dia, foram 17 anos, meu amigo. Sim. Então, os números que a gente apresentou aqui de 3 bilhões, cara, quando eu peguei a direcional fazia 20 milhões no mês, às vezes até menos, no mês inteiro. Quando a gente multiplicou ali a direcional Riva aqui em Manaus, que eu fui o primeiro gerente que ficou com as duas marcas mais tempo, né? Cara, no momento que a gente fez essa multiplicação, 4 anos e meio depois, a direcional estava fazendo 43 milhões e a Riva que eu peguei do zero estava fazendo 30. Hoje a direcional está fazendo em torno de 50 milhões mês. A gente vende de 250 a 450 unidades mês. Cara, como? Nesse movimento da gente fazer essa produtividade em larga escala. E o principal segredo disso está numa disciplina de entender o funil de vendas, Fabiano. Galera que já fez treinamento com o Guilherme Machado, já fiz treinamento com ele, certo, já deve ter ouvido de ele falar bem assim, é possível você vender todo dia? Eu te falo, porque a gente vende todo dia. Sabe como que você vende todo dia? Não é para aquele cara que tu acabou de pegar aqui na rede social ou abordou na rua e ele vai te entregar a documentação e você vai atender no mesmo dia e fechar no mesmo dia. Cara, geralmente a gente vai fechar o cara de hoje de 3 semanas para trás. Isso o lead mais quente. Tem a galera que vai demorar 2, 3 anos para comprar contigo. Sim. Então, entendam, vocês precisam fazer carteira. E você está ouvindo de um cara que veio do interior que não tinha carteira, não tinha amigo, não tinha ninguém, Fabiano. Que peguei a lista, igual telelista, meu amigo. Aquela lista fria. Fria porque tu não sabe abordar, não sabe trabalhar, meu amigo. Pô, não tá sabendo esquentar esse negócio, como é que vai dizer que é fria? Cara, não tá fazendo ação. Cara, eu falo que é um pilar, sabe? Toda semana tu tem que fazer ação, toda semana tu tem que fazer corujão, toda semana... Cara, desculpa, tu vai ajustando esse processo
E também a questão, como eu te falei, um bom atendimento gera indicação, e indicação vai fazer com que essa dinâmica continue. Então, quando você pega um pouquinho de cada coisa, o negócio flui. Então, a mentalidade das pessoas de alta performance está bem aí. Certo. Elas não perdem tempo com quem vai para o stand Fofoca. só fazer besteira, falar da vida dos outros e trabalha. Então, você tem que ter uma disciplina. Cara, para você vender essa semana, faz a conta de trás para frente. Quantas pastas... E esquece a fórmula pronta. Entenda como é o teu. O seu número. O teu funil, número. né? O teu funil funciona como? Perfeito. Quantas pastas, quantos atendimentos, quanto. Cara, aí você vai conseguir vender. E você, quando você trabalhar de forma bem disciplinada, você vai ver que o resultado vai acontecer e você vai poder vender todo dia. Resumindo, corretor de imóveis, processo. Venda é processo. É funil de vendas, a Direcional tem um sistema CRM, não tem? Que tem que ser Salesforce. lá para dentro. Tem o Salesforce, que é um dos mais completos e complexos do mundo para essa, né? Não tem academia. Sim. E tudo mais. A gente, inclusive, está criando um próprio nosso, que é o Bora Vender, justamente para facilitar Dá uma isso. Facilidade. Então, a gente falou aqui uma única coisa, mentalidade, ambiente, ou seja, andar com pessoas que querem o resultado que você deseja. Elimine a maçã podre do teu time. Aí a gente falou de funil de vendas, achar o teu número. O meu número é um, o número do Giovanni é outro, da Michelle é outro, do Ale é outro, porém, todos estão no mesmo funil. Todos têm uma início, meio e fim, que é o objetivo final, que é a venda. Se você, corretor de imóveis, não entender isso, meu amigo, a chance de você não ter resultado, ela é de 99,99% e você vai achar que é o mercado. Dizer que a nossa profissão não presta. Exatamente. E aí o outro detalhe bem simples que ele falou é, sai de casa para trabalhar? Trabalha. Simples, né, Giovanni? Vai trabalhar. Se tu for para imobiliária para tu ficar assim, ó, rolando a tela, fica em casa, pô. Não, Giovanni? Fica em casa, vai ver Netflix em casa, não gasta com ônibus, não faz a gente perder tempo contigo. Não faz a gente perder tempo. Porque a gente confia em ti e acredita mais em ti do que tu. Esse é o dor. Cara, cansa, uma coisa puxado. Olha só, uma coisa que mudou para mim completamente a visão. Poder de um mantra. No lançamento da segunda etapa do Reserva da Cidade, que foi outro produto que também deu um trabalho do cacete lá. Uhum. Cara, mantra resolveu aquele produto. Qual era, mano? Meu amigo, fiz igual o processo de eleitoral. Mandei até fazer os adesivos. Em todo canto tinha lá. Cara, se você sair de casa sem objetivo, claro, acabou, Fabiano. Hoje eu vou vender. Vai vender o quê? Você se planejou? Você se programou? Como? Qualquer coisa é qualquer coisa. É tipo tu pedir a Deus, Senhor, eu quero um carro. Ele vai te dar um carrinho de mão para tu criar vergonha na cara, trabalhar e ver se o negócio funciona. Cara, seguinte. Meu irmão, acordou, se olha no espelho, tufa o peito, posição do super-homem, posição da... Ah, mas tu vem agora com o coach. Cara, funciona, né? Meu amigo. Funciona. Tufa o peito e fala o que tu quer. E o mantra que eu criei na época lá, hoje eu vou vender Reserva da Cidade. Hoje eu vou vender Reserva da Cidade. Hoje eu vou vender. E fazia todo mundo repetir isso. Legal. E a gente começou a vender Reserva da Cidade todo dia e mudar a energia do ambiente, fazer com que ali deixasse de ser um produto que vendia 7, 9 unidades mês para vender 60 e pouco e depois vender 80 e pouco. Como? Muda, cara. Tu chega nos cantos e tu, sabe? Às vezes assim, dizer, não vou aquele ambiente, que aquele ambiente é tóxico. Vou ali porque, sabe, aquele grupinho, aquela panelinha. Cara, muda. Seja você a pessoa que vai mudar. Seja você o agente de mudança, né? Pronto. Acabou. E se não faz bem aquele ambiente, procure um que faça. Um que faça. Né? E você, sabe, começa a expurgar. É, verdade. Na verdade, quando tu tem uma maioria produzindo, o que não produz, ele vai ser eliminado naturalmente. Ele vai sentir carta fora do baralho, né? Porque tem um monte de gente produzindo, só eu que quero ficar conversando e jogando conversa fora. O ambiente vai ficar chato e eu vou me embora, porque aquele ambiente não é para mim e eu ainda vou sair falando mal daquele ambiente que é muito natural, é ser humano, né? E é engraçado, a pessoa saiu da incorporadora X, da Y, da Z e tal, e sempre o mesmo motivo. Será que todo mundo não presta? Todo mundo tá errado, só eu que tô certo, né? É a falta de autorresponsabilidade, né, mano? Aí isso é ser humano na veia e no nosso mercado isso, não sei, é muito latente, né? É muito maior. Talvez, tu falou uma coisa agora há pouco que ficou muito, tá aqui na minha mente. O corretor de imóveis, na sua grande maioria, ele vem para corretagem porque nada na vida dele deu certo. Ainda é assim, a gente ainda tem uma grande maioria de profissionais que é assim de fato. Né? Não sonhou em ser corretor nunca? Pronto, não sonhou em ser corretor, ele não se formou em nada, ele nunca performou numa empresa, ele nunca teve um plano de carreira numa empresa, ele nunca se viu
liderando numa empresa, tradicionalmente falando, de CLT e tudo mais. E aí ele, vou ser corretor de imóveis. Mas ele fica com o mesmo comportamento que ele teve em outros cantos. E eu vou abrir aspas. Eu cheguei na função de gerente comercial de uma construtora que é a maior construtora do Brasil hoje, né, como corretor de imóveis. Eu não era engenheiro formado, nem era... não tinha gestão comercial. Cara, corretor de imóveis. A gente pode mostrar o nosso valor. Sim. Só que a gente tem que levar essa profissão a sério. Porque se você não leva, a resposta também vem. A gente tem que fazer uma coisa muito simples, que é trabalhar direito. Né? Agora tem se dedicar. Uma coisa que martela muito, sabe, Fabiano, na nossa vida é o propósito. Por que a gente faz, por quem a gente faz as coisas. Isso tem que estar claro também, né, mano? Cara, isso tem que aí... claro também. Já estamos indo para a reta final. Falei para ti que a gente der confiança, a gente fala mais 2 horas aqui. O papo é bom. Mano, mas eu não queria terminar sem tocar em 2 assuntos. Primeiramente, eu preciso falar do meu patrocinador. Por favor, vem aqui que a gente te ajuda aqui. A gente vai lembrar a época de Ale, coloca The Boys, porque falei para Ale me lembrar em 30 minutos, já estamos com 60. The Boys Story, ela que verte esse que vos fala, essa joia linda, esse modelo da The Boys Stories. Gente, você que é homem e que quer comprar para você ou quer presentear moda masculina, The Boys Story ficaria no Parque 10, pertinho da Bola do Mindu. Procure Diego e fala que viu no Café com o Corretor, que além do excelente atendimento e consultoria dele, você ainda vai ter 10% de desconto nas suas compras, tá? Então, eles nos patrocinam e ainda dão desconto para você, corretor de imóveis. Mas eu sou corretora. Compra presente para o teu marido, para o teu namorado ou para o teu cliente. É uma ótima pedida. Tá todo mundo dando a cestinha de café. Tu chegar com uma roupa, com um terno, com alguma blusa, com o que quer que seja que tenha do universo masculino, relógio, acessório, enfim. The Boys Stories veste a gente como ninguém. E você que é corretor de imóveis tem que ir lá procurar. E já fica meu compromisso de visitar a loja lá também, porque vi teu vídeo lá, comecei a seguir a loja pelo teu vídeo. Show. Cara, gostei demais, estilo é top. Bora lá, então a gente vai lá. Vamos lá gravar. Aumenta lá para pelo menos 15, 20%, tá? É sacanagem, mas eu vou lá, tá? Fica meu compromisso. Cara, não é papo de que não é porque ele tá patrocinando, não. Eu já era cliente dele antes. Qualidade e preço bom, preço justo. Sério, sabe? Tipo, gostei, pelo que eu comecei a seguir, eu gostei. Tu compra boas marcas, boas roupas, com durabilidade ok e com preço justo. Então, assim, se você quiser estar bem vestido, bem alinhado, e é para todas as coisas, ele tem para academia, casual, assim, ele te veste. Vou aniversário, eu não sei o que vestir. Ele te orienta, pergunta se é de dia, se é de noite, enfim, é muito bom. Não é só a roupa, o atendimento ali do Diego, meu amigo Diego, parceirão lá, pode procurar que você é bem atendido. E não esquece, fala que viu no Café com o Corretor. Meu amigo... The Boys Store! Olha, o cara Vambora, meu irmão. Vai patrocinar ele também. Meu amigo, só para finalizar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é pra gente finalizar, assim, porque é muita coisa, mano. A gente vai ter que voltar aqui, porque mais de 1 hora o pessoal nem vai querer ver até o final, porque é muita conversa. Mas vamos lá. Tirando as comissões e os recordes, né, que você bateu durante esse período aí de 17 anos de estrada, quando tu entrega a chave para uma família que usou o subsídio de governo, né, tu já fez esse tipo de entrega, né, e que está realizando esse sonho, que a gente sabe que é o sonho do brasileiro, que é o primeiro imóvel, né, o que brilha mais para ti? O número da direcional, o relatório da direcional ou as famílias que você ajudou a transformar a vida? As famílias. Cara, a entrega do Torquato Tapajós para mim foi assim muito fora da curva, cara. Na época, o gerente de financiamento estava lá fazendo a entrega e as pessoas vinham, eu falava pelo nome, apertava. Cara, a gente se abraçava, alguns a gente chorou. E aí ele falou, cara, como é que tu sabe o nome dessas pessoas? Eu digo, porque eu atendi. Tava junto, né? A gente chorou junto, a gente planejou junto com essa família e eu entendi a dor deles. Então, cara, quando a gente fala de transformar vidas é isso, sabe, Fabiano? O propósito do nosso trabalho, ele faz total sentido quando a gente enxerga que não é só comissão, não é só, sabe, números, sabe? São pessoas. Perfeito. E o nosso processo, ele é pessoas e quando a gente enxerga no olho dessas famílias e a gente chora junto, teve uma entrega, cara, no Rubi. Não, desculpa, no Ametista. Certo. Recente. Cara, no dia lá da entrega da Ametista, a menina chegou com um porta-retrato. A gente começa a entregar a idade, né? Porta-retrato. Mas ainda existe, pô, ainda é porta-retrato. Cara, com uma foto de uma pessoa e botou aqui do lado, recebendo a chave. E ela falou que ali era o irmão dela
que tinha incentivado ela a comprar e que infelizmente não estava ali no momento junto com ela, fisicamente. Sim. Cara, você tem noção de um negócio desse? É literalmente a realização de um sonho, né, mano? Cara, são tanto de histórias, sabe? A gente, literalmente seriam Sim, uns não. 3 E programas aqui. eu acho gostoso esse produto porque ele provavelmente vai ser o imóvel da vida da pessoa. Provavelmente. Né? E tem um tanto de gente que também não entende que, tipo, pode ser, sabe, o degrau para você mudar completamente sua vida. Cara, em 5 Começar anos, a criar patrimônio. só né? você fazendo a desvalorização do real, você já tem uma mudança drástica da parcela e da coisa toda. Aí você tem estudo, você tem casamento, tem um tanto de coisa que vai mudar a tua realidade. Cara, com 3, 5 anos você já mudou completamente e ali aquele imóvel já valorizou também. Aí tu tinha, sei lá, 5 mil para dar de entrada, agora tu tem 50 mil para dar de entrada. Cara, hoje a gente parcela em 84 vezes. A gente brinca igual Casa Bahia, meu amigo. Vem cá. Quer pagar como? A gente tenta dar um jeito. Sim, sim. E vai muito disso. E, cara, em 2021, eu peguei Covid e no dia de um lançamento do Vila das Flores, cheguei para apresentar o produto e aí, como é que fala? Pela regra lá que a gente estava fazendo lá, eu esqueci o nome aqui, e aí eu vou te falar o quanto que isso impacta a minha vida até hoje. Hoje eu vou falar para ti uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, tá? Pelo protocolo, eu fui e fiz o teste. Cara, demorava em torno de 3 a 5 minutos para sair o resultado. Em menos de 1 minuto, o meu estava tão contaminado que já foram isolando a área, então a gente levou isso muito a sério. Cara, já foi me isolando, tirando, já levando para o hospital. E, cara, em 3 dias, eu estava numa UTI, Fabiano. O cara que é maluco aqui, que fez um tanto de coisa, que, porra, a gente praticamente não dorme e tal. 220. Cara, ali numa UTI, 24 horas sem dormir. Por que sem dormir? Porque de meia em meia hora, ou o cara vinha me dar um remédio, ou vinha me aplicar uma injeção, ou vinha para tirar sangue para fazer exame e tal, não sei o quê. Um tanto de gente morrendo para um lado, outro, desespero. Você debilitado sem poder fazer suas necessidades. Até brinco hoje, que de cara, meu filho faz um xixi, faz um cocô, já tem que trocar logo a fralda, porque, cara, eu ficava ali com xixi e cocô esperando alguém vir com a boa vontade para me trocar ali, porque, pô, na UTI da Covid, ninguém... Isso não era urgência, né? Não era urgência. E eu ficava horas ali, sabe? E via minha mãe ali num vidrinho ali, sabe? Ela querendo dizer, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Eu olhava pra cara da minha mãe e sabia que não tava tudo bem. Sim. Eu tenho foto hoje aí, que eu vejo aí, eu desabo. Minha mãe hoje vive com o telefone em modo não perturbe, por trauma, porque o médico disse que ela tinha que ficar online todo o tempo, que ela precisava me autorizar para me entubar ou para comunicar minha morte. E durante o processo de intubação foi quando eu comecei a reagir. Meu pulmão estava com 87% comprometido e 64% de saturação. Eu comecei a ter uma parada cardíaca e a médica falou, em livre e bom som, cara, não tem mais jeito, liga para a família e intuba. Não tem mais jeito. E eu tô aqui para dizer, olha, médica, tem jeito sim, tô aqui. Eu sirvo um Deus que é maior do que tudo na minha vida. E durante aquele mais de um mês, que eu mais pedi para Deus, Fabiano, foi que ele me desse oportunidade de fazer tudo diferente. Segunda chance. E a minha segunda chance foi uma segunda chance mesmo. Eu mudei tudo na minha vida. Hoje, graças a Deus, de novo, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho um filho maravilhoso. Cara, virei a chave da minha vida e poder dar autorresponsabilidade. Só eu fui responsável pelo que está acontecendo comigo hoje. Então, se hoje eu tenho uma vida que eu posso viver da profissão, foi porque eu tive essa atitude, Sim. Tive essa coragem. E o pós-Covid foi o seguinte. Tinha uma prima que é fisioterapeuta, que eu era o primeiro paciente dela do dia e o último paciente dela do dia, da Ana Merria. 2 sessões por dia. 2 sessões por dia. Em um mês, eu estava andando de novo, mas foi um cara que, quando saiu da UTI, não sabia mais andar, não sabia mais respirar. Eu passei por um outro processo que a empresa não sabia. Hoje pode saber, tá tranquilo. Eu não lembrava de um monte de palavras, não sabia como escrevia. Até hoje, volta e meia, dá umas falhadas. Sequelas pesadíssimas. Passei mais de 1 ano e meio em tratamento com uma neurologista. Com psicólogo, com coach, com uma rede de família, um tanto de coisa para o Giovanni estar hoje. Então, tanto de pessoas que passam por processos
muito menores do que esse, Sim, sim. e ficam querendo desistir da vida, ficam querendo botar dificuldade, querer ser Amélia, reclamar da vida, que não pode, que isso. Tenha coragem de mudar a sua vida. Então, se hoje esse cara que disse que não tinha mais jeito tá aqui e tá virando a chave da vida dele, eu vou te falar, 17 anos não é pouco, que a gente vai viver muito mais, Tem aí muita de coisa profissão. ainda pela frente, né, meu amigo? Eu quero que você, corretora de imóveis, essa profissão mudou minha vida e vai mudar a tua também. Mas precisa pagar o preço, precisa ter coragem. Gente, vou encerrar por aqui que eu não tenho mais o que perguntar, o que falar. Muito obrigado por compartilhar a tua história. Prazer te ter aqui. A mesa é sua, volte quando quiser. Fabiano, 1000 perdões por não ter vindo antes, que a gente marcou e desmarcou algumas vezes, mas eu acho que tudo Foi na é hora que tinha que ser. na hora que tinha que ser. Concordo. Papai do céu sabe de tudo. Concordo. Obrigado Gente, pelo convite. Obrigado a você. Gente, a gente se vê na semana que vem. Não esquece, deixa seu like. Se já está inscrito, muito obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, que é de graça, ajuda a gente a crescer. Segue lá, gente. Segue Giovanni Viana Imóveis. Boa. Lá eu também dou dica. Vambora. Então vamos. Até semana que vem. Valeu. Valeu.